Olá pessoal, tudo bem? Gustavo da Automação Brasil. Hoje eu vou mostrar para vocês o Sonoff de pulso, muito utilizado aí para portão eletrônico, fechaduras e demais itens afins. Vamos lá? Primeiramente eu vou falar para vocês da alimentação dele. Esse aparelho aqui ele pode ser alimentado com um carregador de celular aí normal, estou utilizando um aqui da Samsung que eu tenho, né, com micro USB de entrada. Ou a gente pode alimentar com a própria tensão da placa. Acaba sendo mais interessante porque você já utiliza a própria fonte da placa, só que daí nessa situação, essa alimentação ela entra aqui nesses dois bornes. Então você pode botar aqui uma alimentação de 7 a 32 volts aqui nesses dois bornes. As placas normalmente têm 12 volts aí de tensão, algumas tem uma outra tensão, mas fica aí nesse range aí dos 7 a 32, ou aqui por essa entrada, através do carregador de celular aí, convencional. A saída da placa é esse outro borne aqui. E daí mostrando um pouquinho, virando ele de ponta cabeça aqui. Deixa eu ver como que fica melhor aqui para apresentar para vocês. Ele tem ele é um contato seco. A tensão da entrada não vai interferir na tensão de saída. O que vai interferir na tensão de saída? A tensão que você vai aplicar aqui nessa porta COM. Então a gente tem aqui um normalmente fechado e um normalmente aberto. NO é normalmente aberto, NC é normalmente fechado. Então o que acontece na situação do portão? Eu aplico a tensão aqui, o ground normalmente da tensão do portão aqui no NO, na porta COM, e deixo e coloco a NO na entrada de botoeira. Então, quando der o pulso, ele vai curto-circuitar esses dois, ele vai chavear esses dois pontos, fazendo com que a tensão aplicada na COM seja refletida no NO e vai dar aquele pulsinho de 1 segundo. Falando aqui um pouquinho dos botões aqui da placa. Nós temos basicamente dois botões nela. Esse daqui é o botão de acionamento, é o botão que todo item da Sonoff tem. Então, se ligou, ó, 1 segundo depois ele arma, 1 segundo depois ele desarma. Isso daqui é o modo padrão que ele vem de fábrica. Então, toda vez que você pegar esse aparelhinho, ele vai estar nesse modo. Qual é o segundo modo de aplicação dele, que daí se funciona para qualquer várias demais outras funcionalidades, aplicações. Se você pressionar esse botão aqui, vejam que esse outro LED aqui ficou aceso, ele tem um segundo LED. Esse daqui ele está funcionando agora como qualquer outro Sonoff. Então você pressionou, acionou ele vai manter a tensão, ele não alterna, ele não dá o pulso. Nessa função você consegue programar inclusive o pulso. Se você falar, Gustavo, eu quero trabalhar com um pulso que não seja esse de 1 segundo, você consegue configurar pelo app. Se ele tiver com esse LED apagado, ele vai desconsiderar qualquer configuração de pulso que esteja no aplicativo. Então, você pode até programar um horário de ligar. Ele vai ligar e vai ligar por 1 segundo só, ele vai dar só aquele pulso. Então, quando ele tiver com o LED apagado, ele desconsidera a configuração de pulso do aparelho e fica com o pulso padrão da placa de 1 segundo. Quando ele está com o LED aceso, ele vai funcionar como qualquer outro Sonoff, respeitando as configurações do app. Via de regra, o que a gente mais utiliza é com o LEDzinho apagado, para que ele dê o pulso para o portão. E daí eu vou falar um pouquinho mais para vocês aí do funcionamento dele como um todo. Vamos para a segunda etapa, eu vou fazer aqui o pareamento dele com o celular. Então, vamos lá. Ele aqui, vejam que ele está piscando de uma forma lenta. Ele não está em modo de pareamento. Eu vou segurar o botãozinho dele pressionado por 5 segundos até ele entrar no primeiro modo de pareamento. Vejam que o LED mudou. Ele está dando 3 piscar, sendo que no último ele mantém um pouco mais a luz. Então esse daqui é o primeiro modo de pareamento. Eu vou fazer nesse modo, e daí quem tiver interesse ou quem tiver dificuldade no pareamento dele, tem um vídeo, vou deixar o link aqui,
que mostra o modo de pareamento dos dispositivos Sonoff como um todo. Estou exemplificando lá com o Sonoff Mini, mas vocês podem aplicar mesmo o procedimento aqui nesse aparelho. Então vamos lá em próximo e vamos conectar ele na rede. Olha lá. Acredito que vocês estejam ouvindo aí chamada da minha filhota. Terminar de configurar aqui, de parear esse. Dou um corte no vídeo aqui e já volto para a gente finalizar. E está adicionado, a Alexa já identificou aqui. Então a gente vai concluir. Ó, vejam que o LED dele, que o LED dele agora está fixo no vermelho, sinalizando que ele está conectado à internet. Ligou, desligou. Esse é o procedimento padrão, funcionamento padrão desse aparelho. Beleza? Dando sequência aqui, uma observação sobre o funcionamento ou a integração desse aparelho com a Alexa. Vejam que o nome dele aqui, eu acabei não renomeando ele. Vou renomear ele aqui para portão. E daí tem gente que tem a seguinte dúvida: Gustavo, tô lá falando Alexa, abrir portão, e a Alexa não está respondendo, ela não reconhece esse comando. Realmente a Alexa não reconhece esse comando, abrir portão. O que ela identifica? Ela identifica, isso daqui para ela é um relé, é um dispositivo de liga e desliga. Então ela reconhece o comando, por exemplo, Alexa, ligar portão. E daí ela vai mandar o sinal de ligar para esse aparelho e desligar. Não é algo muito confortável para a gente, ou que seja intuitivo a gente ficar falando ligar portão, é meio estranho, né? Então você consegue ir lá na Alexa e criar uma cena para que toda vez que a Alexa fale abrir portão, ou você consegue botar essa opção lá de incluir mais uma frase, ou fechar portão, para que ela venha nesse dispositivo e dê a função de ligar para ele. E daí você consegue chegar para sua Alexa e falar: Alexa, abrir portão, e ela vai dar esse pulso. Gustavo, esse aparelho ele reconhece o status de se o portão está aberto ou está fechado? Não, ele não reconhece. Ele simula exatamente um botão dentro da tua casa ou o controle e manda esse sinal de abrir para o portão. Se você não estiver visualizando o portão, você não vai saber se ele está abrindo de fato ou se ele está fechando o portão. Tem gente que associa a câmera e coloca a câmera junto para conseguir ter essa visão. A Sonoff tem essa opção. Quando você associa uma câmera da Sonoff, quando você entra no dispositivo, ele divide a tela aqui do aplicativo e essa parte de cima ele apresenta a imagem da câmera. É uma opção. Existem opções no mercado que mostram o status do portão, se está aberto, se está fechado? Existem, mas são 2, 3 vezes o valor dessa solução, e são soluções mais complicadas, mais elaboradas, que envolvem uma instalação muito mais complexa. Então esse aparelho aqui eu uso em casa, instalei na casa dos meus pais, eles utilizam com grande frequência e nunca sentiram falta do status de se o portão está aberto ou está fechado, porque via de regra a gente utiliza quando a gente está chegando ou saindo de casa. Então estou chegando em casa do próprio carro com a integração do comando de abrir o portão, e quando eu estou saindo já grito na sala para Alexa abrir o portão, e o portão já vai abrindo até o trajeto de eu chegar no carro. Então é isso aí. Fala pessoal, tudo bem? Fazendo a última parte aqui do vídeo, mostrar a instalação física dele. Aqui a gente tem uma placa, essa placa aqui é PCNIM, mas o aparelho se adapta aí a praticamente todas as placas do mercado, todas elas têm a entrada de botoeira. E daí eu vou mostrar aqui a alimentação, a gente está usando a própria alimentação da placa. Então esses dois cabos aqui, eles estão entrando ali nos dois primeiros bornes, a gente vai ver esses dois primeiros bornes. Um é o 12 volts e o outro é um dos grounds. Acho que aqui ficou melhor. Então a alimentação está sendo feita aqui nesse caso
com 12 volts. As entradinhas aqui a gente está utilizando as duas últimas entradas da placa. Eu vou virar ela aqui para vocês verem. Então a gente está utilizando a NO e a COM. E essas duas entradas, uma tá indo aqui, essa branquinha aqui, ela tá indo na bote da placa, que é a entrada de botoeira da placa. E a outra, a verdinha aqui, tá indo numa segunda GND que tem nessa placa. Eu vou mostrar para vocês o funcionamento aqui com o próprio botão da placa. Então, ó, vamos lá acionar o portão. Parou, apertei novamente o botão no segundo pulso, ele parou a abertura do portão e por fim o fechamento do portão. Então a instalação física é essa aí. A alimentação aqui nesse caso está no 12 volts e no ground, né? Seguindo aqui que o branquinho, esse fio branco, ele está no GND e o verdinho da alimentação está entrando no 12 volts. Essa placa ela suporta até 32 volts. Então se você ligar se a tua placa do portão não tiver o 12, mas tiver 15, 17, 19, 32 volts, você pode ligar sem problema algum. E as saídas a gente está usando a COM e a NO, né? Você consegue ver essa NO, essas nomenclaturas na parte de baixo da placa. E consegue ligar, daí você consegue ver a ligação aqui também dessa saída aqui na bote. A branquinha está entrando na bote, que é a COM aqui no caso, e a outra GND, a verdinha aqui, entrando na NO. Isso daqui basicamente vai curto-circuitar no momento que a gente der o pulso. Beleza? Valeu, pessoal, um abraço.